Não, são fáceis. Vamos ter conosco a Ministra da Justiça, Francisca Van Doorn, ela que é a primeira mulher negra no governo português, está na magistratura há mais de 36 anos e conhece a lei e os códigos melhor que ninguém. Olá, Sra. Ministra, seja bem-vinda. É a primeira mulher negra no governo português, fez história. Sei que já falou muito sobre esse assunto, mas gostaríamos de saber o que é que para si significa ou como é que acha que é representar as mulheres negras que às vezes sentem um pouco de fora com essa sua conquista? Muito obrigada. Aquilo que penso é que, obviamente, este governo é um governo da maior diversidade. Provavelmente é o governo português que mais diversidade integra, em que de alguma forma estão representadas todas as extrações da sociedade portuguesa, quer do ponto de vista étnico, quer do ponto de vista racial. E, portanto, obviamente, eu acho que esse é um fator positivo, porque anima as respectivas comunidades, faz com que as comunidades se revejam também no governo e possam perceber que têm espaço e que, para além de mais, que o governo se preocupa com elas e que olha para elas. Já afirmou várias vezes em entrevistas que nunca sentiu discriminação, nem pelo facto de ser mulher, nem pelo facto de ser negra. Considera isto uma exceção? O modo como nós encaramos a discriminação é que pode variar. Não significa que não tenha havido situações de discriminação. A forma como eu as assimilo é que, de facto, pode ser diferente da forma como outras pessoas as assimilam. As sociedades atuais são sociedades muito diversas, mas em que as questões da discriminação continuam muito presentes. E, portanto, é perfeitamente natural que aqui e ali surjam esse tipo de fenómenos. Não é desejável, mas eu diria que do ponto de vista fenomenológico que isso acontece. Agora, nós estamos a ter capacidade não só para reagir a eles, como para criar estruturas institucionais, legais e normativas que impeçam ou que desestimulem os atos de discriminação em função de critérios tão absurdos quanto, por exemplo, a raça ou a etnia. Tem consciência que inspira milhares de mulheres, principalmente mulheres negras, como eu, por exemplo? Sim, inspirar, fico muito orgulhosa com isso. Se de facto o meu exemplo puder inspirar e poder permitir às pessoas sonharem e perceberem que podem fazer da sua vida aquilo que quiserem, independentemente das condicionantes de origem com que nasçam, do contexto em que nasçam, seja ele racial, seja ele social, seja ele económico, eu acho isso, fico muito contente. A desigualdade de género no mercado de trabalho é uma realidade. Como é que vê este fenómeno se compararmos Portugal com os restantes países da União Europeia? É curioso, a desigualdade de género no mercado de trabalho em Portugal reflete sobretudo em duas dimensões. Uma que tem a ver com as diferenças salariais e outra com a representatividade das mulheres, nomeadamente nos escalões superiores, quer das empresas, quer da administração pública. O Governo tem tentado trabalhar nessa matéria. Eu devo dizer-lhe que, curiosamente, durante bastante tempo, penso que 2010, talvez 2011, 2015, o gap entre a situação salarial das mulheres portuguesas e das mulheres na Europa, em termos comparativos, era relativamente curto. Aqui houve depois uma subida de gap recente, mas que do ponto de vista comparativo, embora houvesse diferenças e essas diferenças devam ser combatidas, Portugal estava numa situação, eu diria, melhor relativamente à média europeia, se nós confiarmos naquilo que são os dados do Eurostat, que obviamente são dados estatísticos e são dados confiáveis. E foi aprovada no Parlamento uma proposta de lei do Governo que prevê medidas contra a discriminação em função do sexo no trabalho e que basicamente prevê duas coisas. Por um lado, um dever de informação e a existência de relatórios anuais por empresas e por áreas de atividade relativamente às diferenças salariais entre homens e mulheres. E depois prevê mecanismos que implicam, por um lado, que as empresas têm que ter critérios objetivos para definir a estrutura salarial. E ainda que não só devem reportar a uma estrutura que é a Inspeção-Geral do Trabalho as situações que têm e a forma de as corrigir,
as áreas em que há diferença e as formas de as corrigir, como também se permite aos próprios trabalhadores dirigirem-se a uma estrutura que também existe na área do trabalho e emprego e colocarem as questões relativas à discriminação de que se sintam vítimas. Depois, por outro lado, paralelamente a isso, já no ano passado foi aprovada uma moção importante que obriga, por um lado, as empresas do chamado setor público empresarial a terem uma percentagem significativa de mulheres ao nível dos órgãos de gestão, dos órgãos diretivos e também as empresas cotadas. Portanto, obviamente não são medidas que têm sido tomadas pela área governativa da Justiça, foram tomadas pelo Governo no seu conjunto, mas que se enquadram nessa grande preocupação com as questões da igualdade e da não discriminação. Acredita que o meio socioeconómico onde uma pessoa sai condiciona por vezes o sucesso ou a carreira que ela pode ou tenha? Admito que do ponto de vista que no plano da prática, digamos que o elevador social, a ascensão social, muitas vezes é diferenciada porque tem na base condições diferenciadas. Agora, a grande função do Estado e a grande função do Estado social é criar condições efetivas para que, independentemente dos pressupostos de base de que se parte, todas as pessoas tenham as mesmas condições e que possam ascender na escala social de acordo com as suas capacidades. E por isso é que a escola pública, por exemplo, é um instrumento importante, por isso é que o acesso ao ensino universitário é um instrumento importante, que há um conjunto de instrumentos que visam justamente fazer com que haja essa igualdade. Veio para Portugal muito jovem, ou seja, passou a maior parte da sua vida aqui em Lisboa. Como é que vive a sua africanidade? Há questões que têm a ver com a nossa origem e que nunca se perdem, não é? Eu, por um lado, tenho um conjunto de sinais exteriores que fariam com que nunca me fosse possível abstrair-me da minha africanidade. Portanto, ela é patente nas relações que eu tenho, na percepção que as pessoas têm a meu respeito e, obviamente, para além de mais, a solução dessa africanidade é uma questão interna, uma questão muito intrínseca, muito íntima, não é? Diria que me era impossível esquecer a minha relação com a África, esquecer a minha origem, o que é normal, quer dizer, ninguém esquece as suas origens, sobretudo quando foram origens felizes, para além de mais. E a minha origem, de facto, é uma origem feliz, eu tenho memórias de infância profunda e de juventude profundamente felizes, mas, em qualquer caso, como sabe, sou de uma família africana, com raízes africanas muito fortes, continuo a manter relações familiares estreitas e continuo, obviamente, a manter tenho um círculo relacional muito próximo da África, em particular de Angola, e continuo a manter um grande interesse por tudo aquilo que se passa no continente africano. Então, assim, no fim de semana, de vez em quando, como uma moamba, um caulu em casa? Claro que como, nunca deixaria de comer, não é? São pratos que fazem parte da nossa tradição alimentar em termos familiares, não é? Quer dizer, há uma gastronomia que nunca se perde desde que se consiga ter os géneros. Durante algum tempo não era fácil aqui em Portugal ter os géneros, atualmente isso é uma coisa perfeitamente fazível e portanto, continuo a comer todas as comidas tradicionais africanas, daquelas que eu gosto, que sempre gostei, que comia quando vivia, quando estava em Angola, na minha juventude e na minha infância. Olhando para a situação de África, identifica-se de alguma forma com a forma de atuação de algum político africano ou de algumas políticas africanas? Eu identifico-me com tudo aquilo que possa representar progresso, que possa representar, no fundo, os valores que levaram às lutas pela independência. Ou seja, a afirmação do progresso das sociedades, das nossas sociedades, o fim de sociedades discriminatórias em função da raça, o fim das divisões nessa base e, sobretudo, uma ideia de um futuro comum e de um futuro com amplas possibilidades para todas as pessoas, independentemente da sua condição económica ou racial. Em termos de questões de géneros, em tempos antes da África ser colonizado, em tempos tínhamos muitas mulheres emancipadas, independentes, que às vezes iam em frente em guerras e representava a nação. Atualmente já não se verifica isso. Quando falamos de questões de géneros em África, se compararmos com a Europa, ainda está muito aquém. Provavelmente ainda existe um espaço de reconhecimento necessário do papel das mulheres nas sociedades africanas.
Mas eu diria que, apesar de tudo, se nós pensarmos do ponto de vista factual, e eu acho que é preciso elevar esses exemplos e refletir sobre esses exemplos, lembra-se, por exemplo, do tempo da guerra em Angola. A economia era liderada por mulheres, a banca era liderada por mulheres. O comércio é de facto feito por mulheres, quer dizer, há toda uma atividade que é uma atividade informal, é verdade, não formalizada, mas que é uma atividade de mulheres que lideram e isso evidencia a capacidade que as mulheres africanas têm para liderar. Pronto. Depois, ao nível da representação, eu acho que apesar de tudo as coisas melhoraram, em termos de representação, que seja do ponto de vista do poder político e eventualmente do poder económico, diz que as coisas melhoraram agora, não significa que não haja passos para dar. Há seguramente passos para dar, é necessário dar mais passos, é necessário capacitar mais as mulheres, é necessário libertar mais as mulheres de uma cultura, e eu diria que em África, como em muitos outros espaços do mundo, não é? De uma cultura que faz dela, de facto, o reduto da casa que a coloca no reduto da casa e da família e que depois a inibe de ter outra atividade. Mas é preciso encontrar, de facto, aí equilíbrios. Isso eu percebo que há um espaço importante para percorrer. É ministra, é mulher, é esposa. Como é que é conciliar isso tudo? A conciliação nem sempre é fácil, mas eu tenho uma enorme compreensão da minha família e um grande apoio da minha família, do meu marido, da minha mãe, das minhas irmãs também, e portanto acabo por conseguir um equilíbrio que me permite conciliar as coisas todas, embora deva admitir que às vezes não é muito simples. Vamos agora para um desafio relacionado com a igualdade de género e vou passar cá para a ministra. Tem que escolher, ler em voz alta e depois responder. Consegue perceber? Consigo, sim. Em pleno século XXI, faz sentido o ato da mutilação genital feminina como uma questão cultural? A minha resposta é não. A mutilação genital feminina hoje é criminalizada em muitos ordenamentos. As instituições internacionais têm uma grande preocupação com a questão da mutilação genital feminina, que na prática viola direitos fundamentais, que põe em causa a saúde das pessoas e a saúde pública. Eu diria que se há dimensões culturais que devem ser respeitadas, há outras dimensões culturais que devem ser rejeitadas na medida em que são geradoras não só de efeitos negativos para as pessoas visadas, como não resulta delas a não ser uma atitude discriminatória relativamente a certas categorias de pessoas. Neste caso, relativamente a mulheres, relativamente a jovens mulheres. Agora vamos ter 30 segundos com a ministra. Vai consistir em um jogo que vai ter mais ou menos 30 segundos para responder uma pergunta de escolha. Uma pergunta difícil, eu ver. São fáceis. Podemos começar. Lisboa ou Luanda? Meu Deus, o meu coração divide-se. Acho que tem espaço para os dois. O meu coração aí é um grande albergue onde está Lisboa e Luanda em simultâneo. Então, tem que escolher um. Uau! Não me pensa essa escolha, é profundamente emblemática, não escolho. Moamba ou bacalhau com natas? É Moamba. Cidade ou campo? Cidade. Política ou magistratura? Uau, magistratura. Uma palavra que a define? A mim é difícil, não é nada fácil mesmo. Não sei. Eu vou definir uma palavra. Competente? Não. Talvez resiliência, determinação. Determinação. Romance ou ação? Romance. Verão ou inverno? O verão sempre. Quando chega em casa, qual é a primeira coisa que faz? A primeira coisa que faço é deixar as minhas coisas de trabalho no escritório. Em casa? Em casa, estou em casa. É. Ok. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer tê-la connosco. Espero que tenham gostado e, sem dúvida, será uma inspiração. Felicidades para si. Obrigada. Tudo bem também. Obrigada.